Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje é a aula 2 aqui, o vídeo 2 de Cloud Cowork com o LinkedIn, onde a gente vai automatizar a questão de comentários, tá bom? Então, vamos lá. Espero que vocês já tenham visto o vídeo 1, tá bom? Se não viram, olha aqui no card de cima, o vídeo 1, Cloud Cowork mais LinkedIn, onde a gente automatizou a questão de postagens, tá? O Cloud Cowork, ele criou as postagens pra gente, né, já pensando ele no nosso nicho, já com os links que eu coloquei para ele. Ele pegou tudo certinho e enviou para o LinkedIn. Inclusive viu se já tinha posts semelhantes a esse, tá bom? E hoje nesse vídeo a gente vai automatizar os posts, os comentários desses posts, tá bom? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje nessa aula, tá bom? Nesse vídeo. Vamos lá, vou dar um zoom aqui nas sessões que a gente vai fazer, tá certo? Bom, primeiramente, né, comparar aqui a questão de manual versus automatizado, né? Então, o que vai mudar quando o Cloud Cowork ele vai assumir a tarefa de responder os comentários, tá? Bom, sem o Cloud Cowork, você iria abrir o LinkedIn várias vezes por dia, né? Vai ter que ler cada comentário um por um, vai ter que pensar numa resposta legal, vai ter que digitar, né? E vai esquecer, às vezes, por conta da correria, atrasar até de responder todo mundo, tá? E você vai perder muito tempo ali nessa parte de responder comentário, tá bom? Com o Cloud Cowork, ele já vai entrar ali em determinada hora do dia, tá? E vai detectar os comentários das publicações, né? Vai gerar uma resposta já específica do seu tom de voz, né? No seu tom de escrever, tá? Como você geralmente responde, tá? Vai enviar automaticamente, né? E você não vai ter gastado nenhum minuto feito esse trabalho. Só questão de configuração, que a gente vai fazer isso nessa aula hoje, tá bom? E bom, né? Aqui tem algumas outras partes aqui, né? Algoritmo do LinkedIn, prioriza post, com engajamento, tudo mais. Perfeito. Aqui tem uma regra, né? Responder nos primeiros 60 minutos dá até 3 vezes mais alcance orgânico. E por conta disso, a gente vai fazer uma tarefa diferente hoje, né? No último vídeo, eu automatizei para que o Cowork ele crie os posts e ele envie todo dia 5 horas da tarde, tá? Você pode mudar, né? Você pode ter mudado para 8 horas da manhã, whatever, não tem problema. E o que que vai fazer? Como nos primeiros 60 minutos dá 3 vezes mais engajamento, a gente vai automatizar para que ele faça isso 2 vezes ao dia. 1 hora depois que o post foi feito e depois ali a gente pode colocar para um outro horário que a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Vamos partir para a sessão 2 aqui. Bom, sessão 2, né? Como que o Cowork vai fazer isso para a gente, tá? Ele vai ver um comentário novo que vai aparecer no seu post do LinkedIn, tá? Determinada hora do dia ali, né? Determinado horário. Ele vai ler o comentário, né? E vai entender o contexto também do post original que foi feito, tá? Ele vai gerar uma resposta personalizada para aquele cliente, né? Para aquele usuário, né? Ele vai publicar a resposta e vai registrar também. Ele vai registrar para que você possa ver depois o que que foi feito, tá? Então, quem comentou, quem respondeu e quando foi feito isso, beleza? E aqui, né, o que a IA vai considerar na resposta? O tom de voz, seu estilo definido no prompt, tá? O contexto, que é o assunto do post original, e quem comentou, o nome da pessoa para poder personalizar, tá? Aqui o resultado, né? Impacto, o que que você ganha de benefícios, né? Questão de tempo, esforço, né? Que você teria que fazer, né? Teria muito tempo se você fizesse isso manualmente, tá bom? Bom, então acredito que a gente possa partir já para o Cloud Cowork, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho. Vamos lá, pessoal. Já estou aqui no meu Cloud Cowork, beleza? E como vocês podem ver, esse daqui é o LinkedIn Agent mesmo, né, que a gente utilizou aqui para ele fazer a questão de automação de posts, né? Foi esse daqui que a gente utilizou, beleza? Agora, inclusive ele rodou aqui, né? Como eu não estava com ele aberto, ele rodou agora há pouco, tá? Mas agora vamos fazer o seguinte, ele vai ter que ter a função de responder os comentários dos meus posts no LinkedIn, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com um prompt aqui para ele. Sua tarefa é responder meus posts do LinkedIn. Responder os comentários dos meus posts. Responder os comentários dos meus posts no LinkedIn. Você deve fazer isso 1 hora. Você vai fazer isso 6 horas da tarde. Porque como eu coloquei para que o meu agente do LinkedIn ele poste 5 horas da tarde, então 6 horas da tarde, 1 hora depois, ele vai verificar os posts, tá bom? Quero que você deve fazer isso sempre às 6 horas da tarde. E também às 6 horas da tarde e
às... E 12 horas depois do outro dia. E 12 horas depois. Se houve comentários no post. Não. Quero que você registre. Quero inclusive que você registre o nome do usuário que comentou, o que ele comentou e o que você respondeu. Beleza? E o horário também. Show de bola, maravilha. Ahn, tudo isso em uma planilha. Perfeito. Maravilha. Vamos pensar, acho que dá bom, né? Quero que você não faça, não execute nada até agora. Não execute nada ainda. Quero que me fale o que você entendeu. Bom, beleza. Ele nos respondeu aqui e ele tá falando aqui, né? Tarefa automatizada 2 vezes por dia, 6 horas da tarde e 2 horas depois, que seriam 6 horas da manhã, tá? Acessar o LinkedIn e buscar todos os comentários não respondidos nos seus posts. Para cada comentário, ler o post original para entender o contexto, identificar o nome do usuário que comentou, gerar uma resposta no seu estilo e publicar a resposta no LinkedIn. Registrar em uma planilha na sua pasta LinkedIn Agent, a data, o nome do usuário, o comentário original, o post ao que pertence, resposta enviada. Beleza, eu só vou pedir para que ele mude esse horário. Na real, eu não vou querer 12 horas por dia, ou 12 horas depois, eu vou querer 16 horas depois, tá? Na verdade, não quero 12 horas depois, e sim 16 horas. Porque a gente tem um problema, né, na questão do Cloud Coworking, que ele só vai funcionar se o seu computador estiver aberto. Então, talvez você não abra o computador antes de 6 horas da manhã. Então, tem esse problema. Então, eu vou colocar para 16 horas depois. Bom, para aprender o seu estilo de resposta, você tem exemplos de resposta que já deu? Ou posso analisar diretamente no LinkedIn nos comentários? Pode analisar diretamente e também pode fazer uma análise de como eu faço meus posts, para que assim você possa responder. Você quer que eu responda todos os comentários sem revisão ou prefere que eu mostre um rascunho e aguarde aprovação? Olha, eu quero que você responda todos sem revisão, porque a gente vai automatar tudo isso aqui, né? Então, quero que responda todos os comentários. Perfeito. E, obviamente, não vou mandar para ele, né? Se tiver já comentado, não comente, não faz muito sentido. Acho que ele, não ele vai entender isso, tá? Beleza. 6 horas e 10 horas, perfeito. Fluxo completo. Acessar o LinkedIn, identificar comentários não respondidos em todos os posts. Para cada comentário, ler o post original, gerar resposta personalizada com o nome do usuário no seu estilo e publicar. Registrar tudo na planilha. Data, nome, comentário, post referência e resposta enviada. Para aprender seu estilo, vou analisar seus posts recentes, analisar as respostas que você já deu a comentários anteriores e replicar esse padrão nas respostas automáticas. Posso começar a implementar? O plano de execução será ler a skill, LinkedIn Post, para entender, já tem acesso ao seu LinkedIn, criar a skill de resposta a comentários e criar a tarefa agendada 6 horas e 10 horas. Quero que isso, inclusive, se torne uma skill. Plano final, ler skill LinkedIn Post, entender a estrutura, ler skill Creator, criar skill LinkedIn Reply com toda a lógica, buscar comentários, analisar estilo. Posso começar? Pode começar. Bom, pessoal, ele acabou de fazer tudo aqui para mim, tá? Vamos voltar aqui um pouco, aqui em cima. E bom, né, eu pedi para ele começar, ele criou a skill, criou o agendamento, né, e já mandou aqui pra gente. Tudo pronto, aqui tá o resumo do que foi criado. Ele criou a skill do LinkedIn Reply, né, a skill do LinkedIn de comentário, agendamentos criados, LinkedIn Reply, 6 horas da tarde e depois 10 horas do outro dia, né? Então, 16 horas depois das 6 horas. O que a skill faz? Analisa seus posts, né, busca comentários não respondidos, gera respostas personalizadas com o nome de cada usuário e publica cada resposta no LinkedIn. E isso é tudo na planilha LinkedIn Replies Log .xls. E aqui está a skill, tá? Responde automaticamente. Eu vou ser assistente pessoal de LinkedIn do Gabriel Tomás.
Sua missão é responder comentários nos posts dele de forma autêntica como se fosse o próprio Gabriel. Curto e direto personalizado com o nome do usuário. Legal, maravilha. Bom, vamos ver aqui. Se qualquer etapa falhar, para imediatamente, exato, como eu passo até na primeira aula, né? Fluxo de execução, analisar o estilo do Gabriel, perfeito. Navegue para LinkedIn, legal. Se esse não funcionar, deixe normal e clique no perfil dele. Abra de 2 a 3 posts recentes que já tenham comentários respondidos pelo Gabriel. Leia a resposta dele e extraia os padrões. Geralmente curto, 1 a 3 linhas. Tom, usa você, cara, valeu, obrigado. Legal. Exemplos de estilo típico. Use como referência base, mas priorize o que você observou. Valeu, exatamente isso. Boa pergunta. Legal, gostei. Gostei. Buscar posts com comentários não respondidos. Vá para notificações. Ok. Gerar e publicar as respostas. Para cada comentário não respondido, gerar resposta. Criar uma resposta seguindo essas regras. Regras obrigatórias. Começa com o nome do usuário. Máximo de 3 linhas. Use com emojis. Perfeito, tá legal. Essa skill tá maneira. Gostei. Bom, eu gostei daquele conteúdo que ele criou. Eu não tenho para testar, né? A gente poderia testar, mas eu não tenho comentário nos meus posts. Comentem nos meus posts do LinkedIn que o meu robô tá postando, né? Que ele posta quando eu publico algum vídeo às vezes. Então, é... entre no meu LinkedIn que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Me sigam lá, eu vou seguir todo mundo. E beleza, é isso, tá? Vamos vir aqui na schedule e vamos ver se ele agendou. Perfeito. Aqui tem essa questão bem aqui, né? LinkedIn Post diário, tá aqui 5 horas da tarde. Depois LinkedIn Reply 6 horas da tarde. Vamos ver isso aqui. Perfeito. LinkedIn Agent, maravilha. E vamos ver aqui o 10 horas da manhã. Essa tarefa é executada durante o horário de pico e consumirá seus limites de uso da sessão mais rapidamente. Ah, entendi. Tá bom. Realmente tem essa questão do cloud, né? Da questão de tokens, tá? Questão de créditos. Bom, a gente está utilizando para essa questão de tarefa, né? Para aquela tarefa de post diário, ela não consome tantos tokens, tá? É uma questão mais de boa, né? Esse daqui, como a gente vai usar agora 3 execuções, né? Vai postar, vai fazer o comentário, vai ver o comentário 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde e depois 10 horas da manhã, vai consumir mais, claramente, né? Mas a gente pode até tirar. Então a gente pode até tirar para não que ele que ele não responda 10 horas da manhã, porque ele já vai verificar os outros posts, tá? Então, se você quer tirar, eu acho que eu vou tirar então, inclusive, tá? Eu acho que eu vou excluir esse daqui, não precisar disso, tá? Pra gente poder rodar somente de 6 horas. Porque a minha ideia, o que eu imaginei era que ele só fosse ver o post das 5 horas e não fosse responder depois mais nada. Mas como ele vai responder, perfeito, maravilha. Eu vou excluir aqui esse daqui, tá? Porque eu não vejo necessidade desse aqui. Perfeito? Bom, agora vamos voltar aqui pro schedule. Maravilha. Reply 6 horas da tarde. Show de bola, tá? Então, acredito que esse daqui seja o vídeo, tá? Eu vou apertar para executar, só para que vocês possam ver, né? Claro. Vamos apertar em executar aqui, eu não quero, né, que passe sem a gente testar. Então, vamos lá. Nenhuma atividade nova. E agora ele provavelmente vai entrar no meu perfil, como está falando na skill dele, para que ele entre no meu perfil se ele não encontrou nada na notificação. E exatamente, essa página não foi encontrada, porque ele deve ter rodado lá o LinkedIn, aquela URLzinha, então ele vai entrar via feed, apertando no meu nome, provavelmente. Ou será que ele não vai conseguir? Vamos ver. E entrou, perfeito. Claro que ele ia conseguir. Maravilha. Bom, vamos ver agora se ele vai, né, encontrar algum comentário. Não tem nenhum comentário, né? Mas tudo bem. Todas as atividades, publicações, perfeito. E não tem comentários. Então, né? Bom, pessoal, ele rodou, né? Mas ele não encontrou nenhum comentário novo. E foi, beleza, ele tá certo, mas ele rodou muito o meu LinkedIn buscando qualquer post que tivesse comentários não respondidos, tá? Então isso é um problema se tiver muitos comentários, então muitos posts, né? Então a gente não quer isso, tá? Eu quero o seguinte, vou falar para ele que eu quero só que ele pegue apenas só que ele verifique o último post, tá? Quero apenas que você veja o último post. 17. Quero que você veja os últimos 2 posts apenas. Perfeito, maravilha. Salvar apenas 2 posts mais recentes do seu perfil, sem varrer posts antigos. Show de bola, maravilha.
Então, esse daqui foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né, da gente automatizando os comentários, apesar de eu não ter comentários, mas automatizando os comentários aqui. Então, esse foi o vídeo 2 aqui, tá? Referente ao Cloud Cowork juntamente com o LinkedIn, tá certo? Curtam o vídeo se vocês gostaram, tá? Compartilhem ele, se inscrevam no meu canal, que eu vou lançar novos vídeos dessa série aqui e também de outras séries, como por exemplo N8N, tá? Tô falando sobre N8N também, que eu mexo, sempre mexi com N8N, tá? Então veja também esses vídeos aí do meu canal e é isso. Valeu!